estamos de volta para a nossa segunda parte do bate-papo com o Serginho Peixoto. Para quem não sabe, a clínica, acho que poucos não sabem, aqui em Lajeado, né? Porque já está há 32, indo para 33 anos. 33 de profissão e 32 de clínica em Lajeado. A clínica fica na Matias Rockenbach, número 43. Pertinho da Folha Pé. Perto da Folha Pé, do lado. E tu teve sempre no mesmo endereço, né? Não, daí esse endereço, a gente teve na casa que a gente alugou, né? Sim. Mas nos primeiros anos, 2, 3 anos daí, depois foi nesse endereço atual, né? Que daí a gente comprou a casa, né? Sim, era alocada ou pertinho. Sim, mas era ali. Era ali, não, era muito ali, perto. Muito perto, é. Eu me lembro. Dá 100 metros, né? Eu bati a ponta lá quase todos os dias. Sim, era próximo. Hoje é uma outra clínica dessa casa. Então, e, por exemplo, tu veio para Lajeado, como é que tu escolheu Lajeado? Por causa da tua cunhada? Por causa Sim, pela cunhada, mas claro que tu chegou a fazer uma pesquisa? Sim. Não encomendada, mas nós mesmos, né? Sim. E que o Lajeado tem, principalmente na região noroeste do estado, se fala muito de Lajeado, né? Porque esse pessoal que vem de lá para as indústrias, né? Três Passos, 3 de Maio, toda aquela região, reconhecem Lajeado como um polo, né? E realmente é um polo. Passos, né? Tem muita gente. Sim, tem muita gente. Também. Eu tenho uma sobrinha minha que é casada com o guri de Humaitá, que tem o mesmo sobrenome da minha mãe, Eker. 200 quilômetros longe, né? Chegaram, se encontraram 2 Ekers ali e casaram, né? Então a família dele toda está aqui hoje. Acho que tem uma família grande, uma irmã ainda que está por lá. É uma segunda ou terceira geração retornando a Lajeado também. Porque muitos do passado saíram daqui, isso, para desbravar a região noroeste do estado. Sim. E hoje essa geração de filhos, netos, retornam a Lajeado para o serviço, né? Por um polo de trabalho. E o teu começo na clínica foi difícil? Como todas as profissões. Né? Todas as profissões. Na época tinha pouca clínica, mas para alguém que veio de fora deve ter sido bem preparado. Eram poucas as clínicas, mas é o início de uma profissão. Todas as profissões são assim, demora, né? Passo a passo, né? Não tem como dar esse salto, né? Então a gente vai trabalhando, vai conquistando. O próprio lajadense foi um ótimo laboratório para mim aplicar aquilo que eu aprendi, né? Eu tive um tempo antes no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, né? E trabalhando na área de fisioterapia esportiva. Né? E ali eu pensava, um trabalho excelente, trabalhando no Palmeiras, né? Na época. E daí eu pensava, onde eu vou ter uma demanda para aplicar o conhecimento, aplicar a ciência esportiva, né? Medicina esportiva, fisioterapia esportiva, né? E apareceu o lajadense e a região. Né? Porque a gente fala tanto daqui. A gente tem 2 clubes internos, 2 clubes com campeonatos internos enormes, os maiores campeonatos praticamente do Rio Grande do Sul. Né? A Zero Hora, há uns anos atrás, eu lembro de a Zero Hora citar, um colunista citando que estava iniciando um dos maiores campeonatos internos do Rio Grande do Sul, que é do Tibicás. Né? Recordo de ter lido isso. A gente participou lá. Sim. Fomos adversários. Isso, claro, isso aí. Então, e um futebol amador fortíssimo, né? A gente sabe, né? Eu me lembro assim, sabe que eu estava tentando me recordar agora, voltando no tempo, aquele 91, que antes de você nós não tínhamos um fisioterapeuta no clube. Não tínhamos. Sim, fui pioneiro. Não tínhamos, você foi pioneiro. Porque eu me lembro que o nosso médico que nos auxiliava muito naquela época era o Mota, né? Mas era só aquela parte no momento clínica, do jogo, né? E a parte, quando alguém se machucava, era a parte clínica, levava lá, ele examinava, fazia um exame no hospital, que sempre nos ajudou bastante também. Tinha lá uns médicos que eram
parceiros, o Dr. Paulo Levi, que nos deixou já, né? E mais alguns, né? Então fazia os exames todos, o médico o Mota dava a receita e ficava por aquilo. E o seu Silveira fazendo a massagem. Sim, o seu Silveira. Que Deus o tenha também, gente boa. Então, quando você começou um trabalho diferenciado. E eu creio que isso tenha ajudado você também, assim como o próprio Elton, que é da nossa RDK aqui, e também o trabalho dele também evoluiu no momento que ele entrou no Lajadense, como fotógrafo, depois passou para o informativo, e hoje está aqui com essa rede, com essa RDK, e a gente fazendo um trabalho para ele, né? Sim. Então, tem coisas que, por exemplo, o pessoal não leva em consideração, mas o Lajadense ajudou muita gente. Sim, né? Ajudou muito. Ajudou, e claro que as pessoas ajudaram, mas talvez mais até ajudaram do que o Lajadense ajudou, mas ajuda a alavancar o nome, né? Sim, ajuda muito. Então, foi importante, né? E na época, não só a gente começou com a recuperação desses atletas, como um trabalho já preventivo de lesões, né? Sim. Através de conversas com o Guidini, né? Então, conforme a demanda de determinada lesão, se conversava, né, para como fazer um trabalho preventivo, né? Que hoje existem várias formas de fazer a prevenção, e é muito intenso esse trabalho preventivo nos clubes de... Hoje a gente escuta toda hora, fulano não jogou em virtude do exame ter dado, que hoje existem exames para isso. Né? Isso, sim. Esse já é o exame laboratorial que indicam que o determinado atleta já pode estar propenso a uma determinada lesão. Pois é. Os dados do Campeonato Brasileiro desse ano eu não tenho ainda, mas vou colocar penso que de 2017 eu tenho na cabeça. Ocorreram 823 lesões em atletas da Série A, né? E então 823 lesões que retiraram o atleta da competição, de todos os times da Série A. Então a demanda, mesmo com o trabalho que eles fazem, é alta, né? Se tu somar o salário desses 800 atletas aí, a quanto vai? E atleta de Série A é outro salário. Sim, né? Então, justamente, olha como ocorrem ainda lesões. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Serginho, assim, em todo segmento há muita evolução, e hoje a evolução está muito rápida. Na profissão de vocês, eu sei que em matéria de equipamentos evolui bastante, e na forma de tratamento também está havendo muita evolução, ou como é que é isso aí? Sim, a fisioterapia ela ficou multifacetada, né? Com o passar do tempo, assim, eu digo, ela tem muitas variações de escolas, né? Então desde aquela fisioterapia mais convencional, foram surgindo outras escolas de tratamento, né? E essas escolas, todas elas com um grande benefício, que é o bem-estar do paciente, do ser humano. Né? Segmentos diferentes? Seguem segmentos diferentes, né? E cada uma com suas evoluções, né? Vamos dizer assim, especialidades? Especialidades, justamente isso, tá? Então, na nossa área, né, ela evolui. Você ficou mais na área esportiva? Eu fiquei ficamos na área esportiva, né? E na parte de traumatologia e ortopedia, né? A fisioterapia aplicada nessas áreas, né? E evolui também, tá? Ela evolui também, tá? Mas em termos de aparelhos, muda os botõezinhos, a tecnologia dele, né? Microprocessado, com um advento até da tecnologia de computadores, essas coisas todas. Então ele muda nesse sentido, tá? Mas o resultado final do tipo da corrente, aí até que não evoluiu muito. Deu um avanço, deu um pulo na época ali que abriu o leste europeu, né, com a abertura, mas isso é lá em 90, né?
né? Aquela abertura do bloco comunista. Então, eles tinham algumas correntes utilizadas que o mundo ocidental, digamos assim, não tinha conhecimento. Né? Então, quando eles abriram para esse lado do mundo, começaram a se aproveitar na nossa área também. Né? Depois ficou com poucas variações. Com o conhecimento científico, com pesquisas, com dados, isso sim. Isso todo dia tem alguém publicando trabalho, até acho que deveria ter um certo controle, né? Porque publicam, e é difícil tu ter um controle daquilo que tem, absorver o que realmente tem valor científico e o que não tem. Mas tem o pessoal responsável por isso também. Sim. Né? Mas cada sociedade, a sociedade do Lombo, isso, né? Então cada um vai tendo sua forma de fazer a triagem do que tem valor científico ou não. Eu acredito, publico muito, mas continua, claro, continuamos com uma certa evolução, sim. Não, eu vejo sim, porque na época a gente não tinha tanto a coisa da imagem, né? Hoje deve ser até mais fácil para vocês, porque hoje as imagens que vocês recebem de uma ressonância, são mais detalhadas. Na época eu me lembro que eu levava o Serginho, dá uma olhada, esse rapaz está com uma fisgada. O Serginho examinava, tu já pela experiência, tu já sabia mais ou menos, mas hoje eu vejo assim que as imagens são muito mais detalhadas, né? São mais, claro, porque até o exame, né? Porque o próprio um médico ortopedista, como um exemplo, né? Ele solicitou uma ressonância magnética, né? Ao mesmo tempo que ele está recebendo o resultado da ressonância, né? O que ele abriu na tela de um computador, o fisioterapeuta também já está recebendo. Né? Isso favorece, facilita, né? E os próprios aparelhos também evoluíram para essas imagens aí, né? Mas não vamos esquecer da avaliação física, né? O exame físico é importantíssimo ainda. Tá? Tem o recurso da imagem, claro que tem, mas tem que valorizar a avaliação física, que é o que tu acabou de falar. Né? Que dói como dói, porque dói, para que se tenha uma hipótese de diagnóstico o mais precoce possível, para já dar o início ao tratamento. Tá? Porque às vezes a imagem também, por mais que é veloz, não chegou a tempo ainda, tu já tem que dar o andamento a um tratamento. Tá? Isso aí a gente não tem que manter. A gente vê que em todos os setores a coisa evolui muito, né? E eu acho até, às vezes, eu fico imaginando, assim, a gente que é leigo, né? Como que é para essas pessoas que nem vocês que trabalham no ramo acompanhar isso tudo, né? Porque a própria medicação muda, sabe? Uma vez tu tinha um Voltaren e um Cataflã. Sim. Era o que o Mota receitava, né? Ou um duro decradão que ele metia direto no músculo. Agora os laboratórios hoje tem enorme, né? Então o cara tem que ser até bom para saber tudo. Tem 300 tipos, né? E pomada tu vai numa farmácia, diz, eu quero uma pomada para fazer uma massagem, os caras te botam 30 pomadas na tua frente, né? Sim, então tudo isso é muito evolutivo, né? A coisa vai muito rápida, né? Mas Serginho, nós vamos para mais uma folguinha aí. Depois nós vamos falar um pouco das pescarias, quem sabe? Para quem não sabe, o Serginho é um exímio pescador, né? Tá, gente? Voltamos em seguidinha.